Então essa música é uma declaração sobre nós hoje. Eu acredito com todo o meu coração que o Brasil vai ser a nação maior de adoção no mundo todo. O Brasil vai ser uma grande nação adotiva. Isso é a nossa declaração hoje à noite. O medo já se foi, o amor perfeito fora lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. O amor perfeito fogo lançou. Escravo não sou mais. Boa noite, amados. A graça e a paz, amém? Amados, nós estamos com um probleminha hoje com relação à internet. Nós não estamos conseguindo conectar via YouTube. Então, provavelmente, a gente vai hoje só transmitir pelo Facebook. Então, nós vamos esperar mais 2 minutinhos, enquanto nós adoramos ao Senhor, para ver se conecta aqui pelo YouTube. Senão eu vou cancelar aqui pelo YouTube, nós vamos ficar só com a transmissão via Facebook. Então, vai avisando a todos os irmãos que em vez de conectar no YouTube, conectem diretamente no Facebook. Tá bom, amados? Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Nas telas que encontro, ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Foi adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no teu Espírito, foi adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no teu Espírito.
e seus. Clamamos, Abba, Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós fomos adotados, Senhor. Porque em Cristo nós temos agora uma grande família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, lá na cruz do Calvário, nos reconciliou novamente com Deus, através de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz, amém? Sejam todos bem-vindos. Eu quero mais uma vez avisar, amados, que hoje a nossa transmissão vai ser só via Facebook, porque o YouTube nós não conseguimos conectar nessa noite. Eu não sei se tem muita gente na rede, né? Mas o fato é que nós não conseguimos conectar nessa noite. Então nós vamos trabalhar somente pelo Facebook. Então vai avisando aí aos irmãos, eu vou te dar mais um minutinho, mais uns segundinhos, vai avisando aí todo mundo. Hoje nós vamos transmitir o nosso culto de ensino somente aqui pelo Facebook, tá bom? Declare aí que nós somos para sempre dele. Para sempre dele. Clame aí. Clame aí ao Senhor. Aleluia. Igreja. Aleluia. Família. Aleluia. Igreja. Aleluia. 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 Amém? Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar você com a extraordinária paz que há em Cristo Jesus, né? Não a paz que o mundo dá, mas a paz que nós temos porque nós temos a Cristo na nossa vida. Ele é a fonte, Ele é, né, a pessoa que está em nós e nos dá paz. Por isso nós vivemos em paz, né? Porque a paz não é um sentimento, a paz ela não advém de circunstâncias. A paz vem da pessoa de Cristo que habita em cada um de nós. Então, eu declaro que essa paz, que é o próprio Cristo, possa guardar a tua vida em todo o tempo, neste tempo em que se nós não cuidarmos, podemos perder, né, a nossa paz no sentido de que vamos ficando ansiosos, depressivos, com tantas notícias terríveis, né? Então eu quero declarar que a paz, que é o próprio Cristo, guarde a tua vida, guarde a tua mente, guarde o teu coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Então nós estamos hoje no nosso culto de ensino, né? Mas hoje nós vamos fazer uma pequena pausa, amados. Eu quero dar uma pequena pausa, né, naquilo que nós estamos estudando todas as sextas-feiras, que é nos tornarmos ministros aprovados, porque nesta noite eu quero trazer uma palavra pontual a respeito, eu quero aproveitar, né, o dia de hoje. Né? No dia de hoje nós comemoramos, né, a paixão de Cristo. Nós estamos num feriado, né, que faz menção, que lembra a crucificação, que lembra o dia em que o Cristo, que Jesus, o Filho de Deus, Jesus o Cristo, foi crucificado, né? Então, nesta noite eu quero falar sobre a obra da cruz. Eu quero falar sobre um fato histórico, sim, também, né? Que mudou toda a história da humanidade. Então eu quero que você abra aí para nós iniciarmos nesta noite no livro de João, capítulo de número 19, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18, a primeira parte, amém? Então você vai abrindo aí em João, capítulo 19, versículo 17 e 18, a primeira parte, amém? Enquanto eu também vou abrir aqui na minha Bíblia. Amém? Você já abriu aí na sua Bíblia? Já deu tempo de você abrir, né? Livro que escreveu o apóstolo João, no capítulo 19, nós vamos ler o 17 e o 18, a primeira parte. Amém?
Acho que já deu para todo mundo achar, né? Então eu vou ler. E diz assim, ó. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Amém? Aqui as escrituras estão nos declarando, através do apóstolo João, o momento em que Jesus foi levado ao Monte Caveira, que quer dizer Gólgota, onde ele foi crucificado, né? Então, amados, o que eu quero dizer nesta noite é que a cruz, ela é muito mais do que um acontecimento histórico. A cruz é muito mais abrangente do que o acontecimento histórico da crucificação, né, do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu quero aproveitar nesta noite para compartilhar com você, para impartir ao teu espírito acerca da obra da cruz, né? Acerca do que foi, do que é a cruz, né? E ela é muito mais do que só um evento histórico que aconteceu há 2017 anos atrás, porque o Senhor Jesus Cristo tinha 33 anos quando ele foi crucificado. Então, há 2017 anos atrás, o propósito eterno de Deus, né, tinha o cumprimento lá na cruz do Calvário, né? Porque quando Jesus é crucificado, ele cumpre o propósito para o qual ele foi enviado a esta terra, que era de reconciliar todas as coisas nele. A cruz é esse lugar, esse ponto extraordinário, onde então Deus, através da crucificação do Senhor Jesus Cristo, né, abre um caminho entre ele e cada um de nós, né? Em Cristo, depois da cruz, todos nós nos tornamos filhos de Deus porque temos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Então, amados, a cruz é o lugar onde Deus estabelece, o Abba estabelece, né? Ele demonstra de maneira clara o amor. O amor. Foi Amém. Por amor que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na cruz, o Senhor Jesus é transformado de Filho unigênito no primogênito, ou seja, né, o irmão mais velho de muitos irmãos, né, que hoje somos nós, eu e você. Nós fomos, através de Cristo Jesus, nós fomos adotados, nós fomos inseridos, né, na família de Deus, através do seu Filho. E isso é extraordinário. Isso é, amados, a maior demonstração de amor que nós poderíamos receber na nossa vida. É o Deus de amor. Amém. Entregar o seu melhor. O nosso Deus, o Abba, ele não nos entregou qualquer coisa. Ele nos entregou o que ele tinha de melhor, o seu Filho. Aleluia. Para morrer no nosso lugar. A palavra vai dizer lá em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, em Cristo Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, amados, isso demonstra de maneira clara, é manifesto de maneira clara a todos os povos o amor de Deus para conosco. Amém? Amém? Então, amados, a obra da cruz, né, ela é composta, amados, pela crucificação. Pela crucificação de Jesus. Ela é composta pela morte de Jesus. A obra da cruz é composta pela sepultura, porque o Senhor Jesus foi morto e sepultado. A obra da cruz é composta pela ressurreição.
né? Porque o nosso Jesus não está morto. Amém. Ele está vivo. E ele reina soberanamente. Ele reina, está vivo e está em nós, em Aleluia. cada um de nós que o recebemos. Hoje ele é a nossa vida. Amém. Então a obra da cruz compreende a ressurreição, mas a obra da cruz também compreende a glorificação, né? Porque o Senhor Jesus foi glorificado, Amém. né? E a obra da cruz também compreende a ascensão, porque Jesus foi levado aos céus, né, amados? E a semelhança do que nós vemos na obra da cruz, esse é o mesmo processo pelo qual eu e você devemos passar, né? Crucificados com Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Amém. Né? Nós precisamos passar pelo processo da morte, né? Como assim, pastor, o processo da morte? A morte do velho homem, né? É necessário que o velho homem morra a cada dia nas nossas vidas. Para quê? Para que a vida de Cristo, que já está em nós, a vida de Cristo em nós, amados, já está plena no nosso espírito. Né? Pastor, então por que se ele já está pleno, por que a gente precisa passar pelo processo de morte? Porque essa verdade que já está plena no nosso espírito precisa alcançar a nossa alma. Amém, amados? Então, como Jesus passou pelo processo da cruz, nós também precisamos passar por ele. Jesus passou pelo processo de morte, nós precisamos passar por este mesmo processo. Né? O Senhor Jesus passou pelo processo de sepultamento. Nós também precisamos passar por este processo. O velho homem precisa ser sepultado. Amados, ele precisa ser enterrado. E ficar nesse lugar e nunca mais voltar. Né? Algumas vezes nós declaramos, o velho homem reapareceu. É responsabilidade de cada um de nós, minha e sua, de levar o velho homem para o lugar dele, que é morto e sepultado. Amém? Porque aí então nós podemos chegar ao processo de ressurreição, porque a palavra diz assim, que ele nos levou ao lugar onde ele está. Né? E a palavra diz que ele está à destra de Deus, ressurreto. Né? E esse também é o nosso lugar, amados. A palavra diz lá em Efésios, que nós estamos juntamente com eles. Então nós temos essa vida. A palavra diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, é esse mesmo Espírito que habita em mim e em você, o Espírito vivificante, que pode trazer ressurreição a todas as áreas da nossa vida, pode alcançar a nossa alma de maneira plena, trazendo luz a todo lugar que está em trevas, aonde a morte na nossa alma, o Espírito de ressurreição está sobre nós para trazer vida, a vida de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida, trazendo luz e trazendo vida a cada uma delas. Amém. Né? Mas o Senhor Jesus também passou pelo processo de glorificação e de ascensão. Né, amados? Nós estamos em meio a todo este processo. Né? A palavra diz assim que quando Jesus, quando se der todo o plano e Jesus vier nos buscar, o nosso corpo será glorificado. Aleluia. E aonde Ele está, nós estaremos também. A verdade é que toda essa realidade, amados, já está em nós, é que nós estamos no processo. E no futuro, quando tudo isso se der, quando Jesus voltar, então o nosso corpo será glorificado. E aonde Ele está, nós estaremos também. Então, este é todo o processo da obra da cruz. Então, o que compreende esse processo da obra da cruz? A crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a glorificação e a ascensão. Amém? Amém. Então, amados, essa cruz, ela tem 3 dimensões. Nós precisamos entender bem isso.
né? E eu quero nesta noite te trazer à memória. Eu já falei, já compartilhei com os irmãos acerca disso, mas eu acho pontual nesta noite aproveitarmos tudo isso para que isso seja vivificado no nosso espírito, para que a gente não tenha a cruz somente como um fato histórico. Haja visto que a cruz sim também foi um fato histórico, mas é muito mais do que tudo isso, né? A cruz, amados, ela é eterna. Ela resolveu o conflito eterno. Quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa, né? Então a cruz veio para quê? A cruz resolveu, né, o conflito eterno. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia para nós lermos em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Né? Abra aí em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Né? Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, amados, a cruz, ela não toma forma só no dia em que Jesus, o Cristo, foi crucificado, lá no Gólgota, ou no Monte Caveira. A cruz, ela veio quando o Senhor Jesus vem para cumprir o plano, amados. A cruz não é inaugurada lá no dia em que ela é levantada e o Senhor Jesus é morto. Não, a cruz já faz parte do propósito eterno de Deus. Porque o Cristo, o Senhor Jesus, teria que passar por ela. E essa cruz é para quê, amados? Para resolver o conflito eterno. E isso nós vemos de maneira bem clara em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Amém? Você já abriu aí na sua Bíblia? Eu já abri aqui. Amém? Eu quero ler para você. Diz assim: e por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. Amém, amados? Então, quando fala por intermédio dele, de quem? Por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O Abba reconciliou todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as da terra, estabelecendo novamente paz entre Deus e os homens pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Amém? Amém. Então, amados, a cruz resolve este conflito. Aleluia. Entre Deus e os homens. Amém? Mas a cruz também é histórica. A cruz também é histórica. Por quê? Porque ela resolveu o problema dos pecados de uma vez só. Aleluia. A natureza do pecado foi crucificada na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Quando ele assume os nossos pecados, ele toma o quê? A natureza do pecado sobre si. E essa natureza é morta na cruz do Calvário. Amém? Então eu quero que você abra lá a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 12. Amém? Vou dar um tempinho para você abrir. Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 12. Enquanto você abre aí, eu também vou abrir aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 12. Amém? Carta que foi escrita pelo apóstolo. Amém? Diz assim, amados: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, amados, quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, é oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. E depois disso ele se assenta à direita de Deus. Então, amados, a natureza do pecado teve final, teve morte, acabou a natureza do pecado na cruz do Calvário. A cruz histórica,
ela vem para quê? Para resolver a natureza do pecado de uma vez por todas, amados. Amém. Então hoje nós não somos mais governados pela natureza do pecado. Nós somos governados pela natureza do Filho de Deus, a saber, o Cristo. Amém. Amém, amados? Então eu quero te dizer, eu quero te lembrar que a natureza que deve te governar, amados, não é a natureza do pecado. Nós não somos mais governados pela natureza do pecado. Então nós não lutamos mais contra o pecado. Pastora, mas como assim? Né? A gente não luta mais como o pecado. Amados, à medida que Cristo cresce nas nossas vidas, ela vai tragando todas as coisas. Então, quanto mais da natureza de Cristo em nós, menos pecados nós cometemos. Por quê? Porque a natureza que nos governa é a natureza do Cristo. E em Cristo não há pecado. Amém? A palavra diz assim que Jesus, em todo o tempo em que ele esteve aqui na terra, ele não pecou. Aleluia. Ele não pecou. Ele não pecou. Né? E nós temos a natureza dele em nós, a natureza do Filho, que foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Então o que nos governa é esta natureza. Uma natureza obediente, obediente a Deus, obediente ao Abba. Então, amados, nós não pecamos mais porque temos medo de Deus. Não, não é assim. Não é essa a verdade. Nós não pecamos mais porque hoje nós temos a natureza do Filho de Deus. Né? A natureza de Cristo está em nós. Né? E como filho, nós queremos agradá-lo. E é por isso que nós não pecamos mais. Amém. É por isso que nós nos posicionamos todos os dias. Né? Agora, pastor, então a senhora quer dizer que a gente não peca mais hoje? Não, a gente ainda peca. Mas por que nós pecamos, amados? Porque muitas vezes nós nos deixamos continuar sendo governados pela nossa alma. Por isso que a vida do Cristo, que já está plena no nosso espírito, precisa alcançar a nossa alma de maneira plena também. Aleluia. Amém? Né? Por quê? Por que a gente comete pecado? Porque muitas vezes nós ainda erramos o alvo. Porque a vida de Cristo ainda não alcançou por completo toda a nossa alma. Então muitas vezes nós decidimos por nós mesmos, fazemos as coisas por nós mesmos, e isso fala do governo da alma. Né, amados? Com relação ao pecado, nós decidimos. Nós temos hoje este poder, se eu posso dizer assim, o poder de escolher se eu peco ou se eu não peco. Né? E como é que a gente pode desenhar isso? Né? O escolher pecar diz respeito ao governo da alma. E o escolher não pecar diz ao governo do Espírito. Né? Porque o Espírito do Deus vivo, que é o Cristo que habita em nós, ele quer obedecer e agradar a Deus em tudo. Amém? Mas a cruz também, amado, tem outro aspecto, né? E eu vim trazendo todo esse fundamento como palavra introdutória para chegar onde eu quero ministrar ao teu espírito nesta noite, né? Tem a cruz eterna, a cruz histórica, mas tem a cruz diária. E o que é a cruz diária? A cruz diária renova em mim e em você a dose do Cristo. Então existe uma cruz diária para cada um de nós. E para isso, para nós fundamentarmos isso pelas Escrituras, eu quero que você abra em Lucas,
capítulo de número 9, versículo 23 e 24, amém? Lucas, capítulo número 9, versículo 23 e 24, amém? Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí, enquanto eu também coloco a minha aqui no jeito, amém? Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler o 23 e o 24. Amém? Diz assim, ó. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvou. Amém, amados? Aqui está falando do quê? Da nossa cruz diária. O Senhor Jesus, antes dele passar pelo processo da cruz, lá na cruz do Calvário, né? Ele ministrou não só aos seus discípulos, mas à multidão, a todos que estavam ali, né? E ele diz: se alguém deseja me seguir, existem algumas coisas que são inerentes àqueles que querem seguir a Cristo Jesus, né? Existem algumas coisas: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Por quê? Porque ele diz que quem quiser salvar a sua vida vai perder, amados. Nós precisamos perder a nossa vida para ganharmos a vida de Deus em nós, a vida que é a vida do seu Filho, o Cristo em nós. Então nós encontraremos o que? A vida verdadeira. Aleluia. A vida verdadeira está em Cristo, não na nossa vida. E nós precisamos entender isso, amados. A nossa vida verdadeira está em Cristo, em termos a Cristo. Em nos enchermos desta verdade a cada amanhecer. Amém? A nossa vida precisa ser tragada pela vida de Cristo. A palavra vai dizer lá em Romanos que tragada foi a morte pela vida. Então, toda morte, quando falo de morte, fala da natureza adâmica, precisa ser tragada pela vida de Deus, que é a vida do seu Filho, de maneira plena em cada um de nós. Agora, amados, né? O que eu quero falar, fiz toda essa introdução para chegar aqui. É aqui que eu quero parar nessa noite, né? Na cruz diária, né? Por quê, amados? Porque essa cruz é uma decisão particular de cada um de nós. Eu e você precisamos decidir todos os dias carregar a nossa cruz. Todos os dias, amados. Sem exceção de nenhum deles, nós precisamos decidir carregar a nossa cruz. Agora, olha que coisa fantástica. Jesus fez um convite às multidões. Né? Nós acabamos de ler aqui em Lucas, capítulo 9, que ele estava falando à multidão e ele faz um convite. E esse convite tem 3 aspectos que são pontuais, né? Que precisa tomar forma no nosso espírito, né? E isso tem a ver com a cruz diária. Primeira coisa, negar a si mesmo. Pastora, o que é negar a si mesmo? É negar ao que eu quero, ao que eu desejo, ao que eu penso, né? Um dia desses eu compartilhei com os irmãos, e eu sei que alguns irmãos já assistiram, né? Um filme chamado O Carpinteiro, né? Que é O Que Faria Jesus 2, né? E dentro do filme tem uma frase que esse carpinteiro ensina para o menino.
que é O-Q-F-J. O que faria Jesus? Negar-se a si mesmo é, em todo tempo, o que faria Jesus no meu lugar. Agora, para que a gente possa ter isso como verdade na nossa vida, irmãos, a gente precisa negar. Porque na maioria das vezes, o que nós queremos fazer não é o que Jesus faria. Por isso que é preciso negar a nós mesmos. Negar a nossa alma, a vontade dela. Colocar a nossa alma no lugar que ela deve estar. Nossa alma deve estar sujeita, governada pelo Espírito. Por isso que quando Deus faz esse chamamento, a primeira coisa que ele fala é necessário negar a si mesmo. Essa é a primeira parte. Nós precisamos negar a nós mesmos. Daí depois vem o outro aspecto, que é qual, amados? Tomar a nossa cruz. Amados, todos nós temos que tomar a nossa cruz. E é eu que decido. Por isso que a cruz diária ela é particular. Eu decido tomar a minha cruz. E o que é tomar a cruz? Levar a minha alma para o lugar onde ela deve estar. Crucificada. 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 Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, amados. Todos os dias nós precisamos tomar a nossa cruz. Né? E depois, né, tem outro aspecto. Seguir a Jesus. Amados, não tem como seguir a Jesus sem antes negar a si mesmo e carregar a nossa cruz. Porque o resultado de negar-se a si mesmo e carregar a nossa cruz, isso é que nos dá condições de seguir a Cristo. De caminhar na sua passada. Por isso que ele avisou, por isso que ele chamou, por isso que ele fez uma conclamação a toda a multidão. Você quer me seguir? Você precisa passar por cada uma dessas etapas. Negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Então você vem me seguir. Esse é o nosso processo, irmãos. Todos os dias, diariamente. Não tem como viver uma vida em Cristo Jesus sem passar pela cruz. Não tem como. Não tem como. Não tem condições de nós vivermos uma vida em Cristo sem passar pelo processo da cruz. Em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Amém? Né? Agora, amados, né, o que compreende tudo isso? Isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento particular e diário. Eu que tenho que decidir passar pela cruz. Eu que tenho que decidir cruzar e passar pela cruz. Todos os dias. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir por você. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. Eu decido. Você decide. A cada dia passar por este processo. Todos os dias. Todos os dias. Porque, amados, isso precisa ser de maneira intencional. Por isso que eu falo que é uma decisão. E quando eu falo de uma decisão intencional é porque eu entendo que eu preciso passar por esse processo. Por isso que ela é intencional. Porque esse é um processo com entendimento. Com entendimento. Então, por isso é intencional. Amém? Agora, amados, a cruz não é. O que eu quero te dizer agora? O que a cruz não é?
Porque às vezes a gente tem um entendimento errado acerca da cruz. A gente pensa que a cruz é um relacionamento tenso. Ah, a minha cruz é o meu relacionamento com o meu cônjuge. E a gente ainda faz assim, ah, você é a minha cruz. Não, não é. A cruz não são relacionamentos, irmãos. A cruz não são relacionamentos com o cônjuge, né? Tem alguns pais que falam, aquele filho é a cruz. Não, o teu filho é a herança do Senhor. A cruz os meus colegas de trabalho são a cruz que eu tenho que levar. Não, amados, a cruz não é isso. Né? A cruz também, amados, não é o teu trabalho. Muitas vezes a gente fala assim, o meu trabalho é a minha cruz. Não, o teu trabalho não é a cruz. O teu trabalho pode até ser um lugar onde você tenha que se posicionar em ir para a cruz todos os dias, mas ela não é a tua cruz. Né? Muitas vezes a gente também acha que a cruz é uma enfermidade. Não, amados, enfermidade não é a cruz. A palavra diz assim que ele levou sobre si. Né? Pastora, mas eu ainda tenho enfermidades, eu ainda tenho algumas doenças. Só que a graça do Senhor, a graça que é o próprio Cristo, nos faz passar por tudo isso. De maneira vitoriosa. De maneira vitoriosa. Então a nossa enfermidade não é a cruz que carregamos, amados. Então a gente tem que romper com esse pensamento. A gente tem que romper com essa ideia errada de que a cruz é um relacionamento tenso, que a cruz é o trabalho, que a cruz é uma enfermidade. A cruz não é nada disso. A cruz não tem nada a ver com nada disso. Né? Agora, para que a gente possa entender, né, acerca do que é a cruz, amados, a gente precisa entender o que a cruz significou para Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos entender isso. O que a cruz significou para Jesus, o Filho de Deus? Ela significou, amados, morrer da maneira mais dolorosa, da maneira mais humilhante que alguém poderia morrer. Esse é o significado da cruz. Ele morreu no meu e no teu lugar da maneira mais dolorosa e mais humilhante que qualquer ser humano poderia passar. No meu e no teu lugar, amados. Ele foi humilhado no meu e no teu lugar. Ele passou pelo processo mais terrível de dor que alguém pode passar. Né? Alguns de nós assistimos aquele filme do Mel Gibson sobre a paixão de Cristo. Né? Eu confesso aos irmãos que eu consegui assistir ele na íntegra uma vez só. E nunca mais tive coragem de assistir. Né? Mas ali falava da dor física, que deve ter sido terrível, sim. Né? Eu estudei um pouco acerca de tudo que Jesus passou em carne dentro do processo de cruz, amados. E só o Filho de Deus mesmo poderia ter passado por tudo isso. Mas existe um ápice de dor e de sofrimento pelo qual o Senhor Jesus Cristo passou. Quando Ele toma sobre Ele todos os nossos pecados. Amém. Os pecados daqueles que foram antes dele. Os pecados daqueles que estavam no tempo em que Jesus foi manifesto à terra. E os pecados daqueles que viriam, que compreende cada um de nós. A cruz resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. E a palavra diz assim, que todo esse peso do pecado foi sobre Jesus. Então, para mim, de maneira particular, né, esse é um pensamento meu, é o pensamento da pastora. A dor maior de Jesus não foi a física. A dor maior de Jesus foi ficar separado do Abba, por causa do meu e do teu pecado.
Você já pensou nisso? Isso é a maior manifestação de amor que houve, que já existiu em todos os tempos. E eu penso comigo, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse de um pai que entrega o seu filho para morrer no nosso lugar? Que por amor à humanidade o sentencia à morte para que eu e você tivéssemos vida. Isso é o amor de Deus. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira, amados, a explicação é Cristo Jesus. É um amor que não tem tamanho. Não se pode mensurar. Esse amor é um amor, esse amor é uma pessoa, o Filho dele, que nos alcançou, que nos amou primeiro. A palavra vai dizer que com laços de amor ele nos atraiu. E esse laço de amor foi Cristo. Ele foi o maior presente que nós recebemos. O maior presente. O maior presente. Amém, amados? Amém. Agora, amados, a cruz significa 3 coisas que nós também precisamos ter de maneira clara no nosso espírito, né? A cruz significa entrega. A cruz significa rendição. E a cruz significa submissão. O Senhor Jesus se submeteu a esse processo de cruz. Ele se entregou. Amados, ninguém levou Jesus para a cruz. Ainda que os romanos o tenham crucificado, ele se entregou. A palavra vai dizer nos evangelhos que o Senhor Jesus disse: ninguém me leva, eu mesmo vou. Ele se entregou. Ele se rendeu. Ele se rendeu ao propósito eterno. Ele decidiu se render. E ele se submeteu ao processo de cruz. Agora a pergunta é, para cada um de nós, né? Nós temos nos entregado? Amados, você precisa decidir se você vai para a cruz ou não. Você precisa querer se entregar. Entregar o quê? Entregar a minha alma para ser crucificada. Render a minha alma. Colocar a minha alma submissa. Né? Esse é um processo, amado, que inclui um posicionamento diário. Eu decido me render. Eu decido me entregar. Eu decido me submeter. Né? Nessa noite, né? Noite da paixão de Cristo, né? Quero usar, né? O dia que a sociedade coloca para te fazer refletir, como eu passei o dia inteiro refletindo. Há verdadeiramente em nós uma entrega, uma rendição, uma submissão? A gente tem decidido passar pelo processo da cruz todos os dias, né? O processo da cruz, amados, ele vai nos ajudar, ele vai nos levar a assumir a nossa completa incapacidade de corresponder ao propósito e ao chamado. Sem Jesus Cristo, amado, sem passar pela cruz, nós não temos condições de corresponder ao chamado e ao propósito. Ao chamado de nos tornarmos filhos
e ao propósito de reunir todas as coisas em Cristo e fazê-lo conhecido. Né? O processo da cruz vai me fazer entender que somente em Cristo e tomando a minha cruz diariamente eu tenho condições de corresponder ao chamado e ao propósito. É só através da cruz, amados, que eu posso corresponder ao chamado. O chamado do quê? De me tornar um filho maduro. Aleluia. Porque só um filho maduro pode corresponder ao propósito eterno de Deus. Amém. Né? Porque um filho maduro conhece. Jesus conhecia a vontade de Deus, a vontade do Abba, e ele correspondeu a esta vontade. Então, nós precisamos, como filhos, avançar no processo de conhecer a Cristo, porque conhecendo a Cristo, o propósito para o qual nós fomos chamados é revelado. Aleluia. Então nós podemos fazer o Cristo conhecido através das nossas vidas. Agora, sem Jesus, nós não temos condições de corresponder ao chamado e ao propósito, amados. Amém. Verdade. Por quê, amados? Por que a gente não tem condições? Porque na força do nosso braço é impossível. Por isso que Deus providenciou tudo o que nós precisamos para corresponder. E tudo o que nós precisamos para corresponder a tudo isso está em Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. Amém. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Todos os recursos necessários para que a gente possa corresponder ao chamado e ao propósito estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que todas as coisas estão reunidas nele. Por isso que o evangelho do novo pacto se trata de uma única pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Amém. É nele, por ele e para ele. Nele nós fomos encontrados. Por ele nós fomos aceitos como filhos, nos tornamos filhos de Deus. E através dele nós temos condições de corresponder ao propósito eterno de Aleluia. Deus. Bem amados. Agora, seguir a Jesus, né? Até parece fácil, amados. Quando a nossa vida está tudo tranquilo. Quando aos nossos olhos está tudo tranquilo, até parece fácil seguir a Jesus. Mas a verdade é uma só. O nosso compromisso real e verdadeiro com Ele se manifesta durante os tempos difíceis da nossa vida. E eu pensando nisso essa tarde, na verdade desde manhã, este tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Covid-19, o tempo da quarentena, o tempo que nós estamos recluídos, cada um na nossa casa, é o cenário propício para quê? Para que a gente possa responder para nós mesmos se de fato nós seguimos a Cristo. Verdade. Se de fato Ele é quem governa a nossa vida. Hoje nós nos reunimos só por via online, amados. Nós nos vemos muito pouco, não é verdade? Só que esse está sendo um tempo pontual, amados, onde o nosso compromisso com Cristo está sendo provado no sentido de que, não de que Deus esteja nos provando porque Ele não nos conhece, mas para que a gente possa ver se nós temos um compromisso com Ele. Né? E o que compreende o meu compromisso com Cristo? Conhecê-lo diariamente. Aleluia. Conhecê-lo diariamente. Conhecê-lo como? Através das Escrituras que apontam para Cristo. Ele é a palavra viva.
Então esse tempo, amados, tem sido um tempo pontual, um cenário propício para que nós possamos manifestar se de fato nós estamos passando pela cruz todos os dias. Por quê? Porque a cruz diária vai produzir em nós, amados, o que ela vai produzir na nossa vida? Ela vai destruir todas as distrações. Aleluia. Percebe que a gente vivia uma vida muito distraída? Nós ouvíamos assim, eu não tenho tempo. A nossa frase principal era, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler as escrituras. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo não tenho muito tempo em família. Eu não tenho tempo para os meus filhos. Eu não tenho tempo para pôr a minha casa em ordem. Agora nós temos tempo. E o que é que nós temos feito com o nosso tempo? Nós continuamos distraídos, porque o processo de cruz destrói toda a distração. Aleluia. O eu não tenho tempo era uma desculpa, irmãos, e o nosso Deus acabou com a nossa desculpa. Hoje nós temos tempo. Você tem tempo, eu tenho tempo. Para quê? Para ler as escrituras que apontam para Cristo, que mostram a Cristo, que declaram o Cristo. Hoje nós temos tempo para investir em oração. A nossa vida tem que ser uma vida de oração no sentido de estarmos ligados com Ele o tempo todo, mas nós precisamos também ter um tempo de oração, de intercessão, de comunhão. Por quê? Para deixarmos de ser distraídos. A cruz destrói toda a distração. É verdade. Outra coisa que a cruz faz, amados, a cruz desfaz as nossas fraquezas. Porque as nossas fraquezas têm a ver com o velho homem. À medida que eu tomo a cruz e passo pelo processo da obra da cruz, que é crucificação, morte, sepultamento, isso desfaz com todas as minhas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Cristo é aperfeiçoado em meio a elas. Então não são as fraquezas que nos dominam, é a vida de Cristo que tem que governar sobre cada um de nós. E o processo da cruz nos leva a isso, né? Nos leva a desfazer as nossas fraquezas, nos fortalecendo nele, Amém. obtendo forças dele todos os dias. Todos os dias nós podemos ser fortalecidos no Senhor. A palavra diz assim que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. E o mesmo apóstolo que falou a respeito disso, que é o apóstolo Paulo, ele também disse que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Aleluia. Por quê? Porque nós não vencemos a nossa fraqueza na força do nosso braço. Nós conseguimos vencer as nossas fraquezas pela vida do Cristo que está em nós. Né? Então a cruz também, amados, ela desmonta todos os nossos planos lógicos da nossa mente adâmica. Percebe que todos os nossos planos foram por água abaixo? Estava pensando hoje, irmãos. Hoje era um dia em que a maioria de nós estaríamos reunidos com a nossa família, mais amplamente, não é verdade? Eu achei fantástico. O Senhor, nesta Páscoa, nos recluiu em nossa casa. A nossa Páscoa, a partir deste ano, vai ter outro significado, irmãos. Amém. Por quê? Porque a Páscoa aponta para o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que é Cristo. Aleluia. Então, nesta Páscoa,
Nós não vamos compartilhar ovo de chocolate. Nós vamos compartilhar do Cristo, pão da vida. Então, nós observamos que neste tempo o Senhor tratou de desmontar todos os nossos planos. Não é? Deus, amados, pôs fim na nossa agenda. Eu acho extraordinário isso. Por quê? Porque a maioria de nós já tinha feito planos e vai fazer já quase um mês, 23, 24 dias que o Senhor nos recluiu na nossa casa e acabou com a nossa agenda. Não é? Agora, para que, amados? Por que ele desmontou os nossos planos? Porque o plano perfeito é Ele. Amém. A agenda extraordinária é a agenda dele. Ele nos tirou da nossa agenda para nos colocarmos na agenda dele. Qual é a agenda dele? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então a cruz produz tudo isso. Primeira coisa que ela faz, ela acaba com a nossa distração. Depois, ela desfaz as nossas fraquezas. E depois ela desmonta completamente com o nosso plano. Para quê? Para nos levar ao plano dele. Amém? Para nos levar ao plano dele. Agora, amados, para a gente terminar, né, para nós irmos pro final, e eu poderia falar disso a noite inteira, irmãos, que é um dos assuntos mais extraordinários revelados a nós, é a obra da cruz. Porque lá é revelado o amor de Deus, de maneira clara, ampla. Né? Então, para a gente ir indo para o final, o que a gente precisa se alinhar? Durante muito tempo, amados, por mais de 2000 anos, como homens, a gente tem olhado apenas para o evento histórico, ou seja, para o dia da paixão do Cristo, no caso hoje, sexta-feira, né? Que alguns colocam como sexta-feira santa. Depois da cruz, todos os dias são santos. Por quê? Porque aquele que é santo habita em nós. Amém. E nos torna santo. Amém, amados? Amém. E santo não é aquele que não peca, santo é aquele que não é governado pela natureza do pecado. Nós estamos em meio a um processo. Amém? Nele nós já somos, mas no processo nós estamos sendo transformados à imagem dele. Amém? Então, a gente tem que atravessar. Nós temos que cruzar desse pensamento de como homens, né, de um evento histórico, para contemplarmos a cruz como filhos. Por quê? Porque se nós olhamos para a cruz como filho, vai se nos revelar algumas coisas extraordinárias. Eu quero terminar falando disso, né? Primeiro, a gente precisa amar a cruz, porque ela revelou o amor de Deus por nós. Amém. Por que nós amamos a cruz? Porque ela revelou o amor de Deus de maneira mais extraordinária. Porque na cruz foi revelado o amor do Pai e o amor do Filho. O amor do Pai que entregou o seu Filho, o amor do Filho que se submeteu ao plano e ao propósito. Então, a cruz, amados, nós devemos reconhecer e olhar para a cruz como filhos de Deus. Por quê? Porque ela nos revela o amor de Deus, o amor do Abba por cada um de nós. Né? Depois, nós precisamos amar a cruz, porque na cruz foi revelado quando Deus une céu e terra. Amém. Por quê? Porque nós estávamos separados.
E na cruz o Filho de Deus uniu céu e terra. Não tem uma música que nós cantamos? Céu e terra se encontram, alinhados ao seu plano. O universo estremece, o leão ruge do trono. Então a cruz, amados, uniu o céu e a terra. Amém, amados? A palavra diz assim que em Cristo nós fomos transportados ao lugar que Ele está. Nas regiões celestes. Então, se nós estamos com Cristo, nós estamos aqui na terra, mas nós também estamos aonde Ele está. E foi a cruz que proporcionou tudo isso. A união do céu e da terra. O encontro entre o céu e a terra. E é por isso que nós devemos amar a cruz. Também, amados, nós precisamos amar a cruz, por quê? Porque ela reconciliou e ela continua reconciliando Deus e a criação. O processo está completo, foi completo na cruz do Calvário. Mas, através desse processo de cruz, Deus continua reconciliando todas as coisas. E esse é um processo extraordinário. E é por isso que nós amamos a cruz. Porque ela reconciliou e continua reconciliando o nosso Deus, o Abba, com a criação. Todas as coisas estão sendo alinhadas por causa do processo da cruz. Né? E eu quero terminar falando de duas coisas extraordinárias, irmãos. A cruz, ela é vertical e ela é horizontal. Por que a cruz é vertical, amados? Porque ela nos conecta com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o amado da nossa alma, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. A cruz trouxe alinhamento entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos passar pelo processo de cruz todos os dias. Para quê, amados? Para que nós sejamos alinhados com Ele. Lá na cruz nós tivemos essa porta de acesso. Hoje todos nós temos condições de nos relacionar com Deus, com o nosso Pai, através de Cristo Jesus. Porque Deus só se relaciona conosco, irmãos, por causa do seu Filho. Quando Deus olha para nós, amados, o que Ele quer encontrar em nós é a imagem do seu Filho. É a vida do seu Filho em cada um de nós. Amém. Então a cruz vertical nos conectou e nos conecta e nos continuará conectando ao Abba todos os dias. Pergunta é, como é que está a sua conexão com Ele? Estava pensando aqui, hoje nós estamos só pelo Facebook porque o YouTube não quis conectar. Porque nós dependemos do quê? De uma linha. Não sei nem como é que é o nome disso. Se é linha, se é fibra ótica, não sei qual é o nome disso. Talvez o Júnior, o Danilo, se estiver por aí, saibam dizer, né? A conexão hoje não está muito boa para o YouTube. A gente só está conseguindo conectar no Facebook. Eu nem sei se está assim legalzinho ou se está travando. Mas isso é só para te dar um feeling, para te chamar. Como é que está a sua conexão com o Abba? Porque, amados, quando a gente fica um pouquinho, quando cai a nossa conexão da internet no nosso celular, a gente fica meio desesperadinho. Não é verdade? Nossa, o que aconteceu? E a gente vai atrás para saber. A gente não pode perder de vista a nossa conexão é com Deus, irmãos. Amém. E a cruz nos conecta. A cruz é o conector. Amém? Hoje nós temos a conexão via banda larga, pelo Wi-Fi, e a gente tem a conexão no 4G, que agora está indo sei lá para quanto G. Está subindo o número de G. Então a cruz é essa conexão.
Então, através da cruz, nós estamos conectados com o Abba. Essa conexão nós não podemos perder. Amém. Você pode perder, eu posso perder a conexão com a internet, mas a conexão com Deus nós não podemos perder. O apóstolo Dario, esses dias, postou assim: o que seria da igreja se não houvesse a internet na crise que nós estamos hoje? Porque nós não estamos nos reunindo, amados, fisicamente, mas como igreja nós estamos nos reunindo pelas lives online, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. E se não tivesse isso, irmãos, como estaria a nossa conexão com Deus? Como seria a igreja? E eu parei, fiquei pensando um bom tempo a respeito disso. Se essa pandemia que está acontecendo hoje tivesse acontecido há 20 anos atrás. 20 anos atrás a internet não era uma coisa tão real como nós vemos hoje. Qual seria a nossa postura como filhos? E com tudo isso eu quero dizer que a internet é uma excelente ferramenta. Mas nós não dependemos dela para estarmos conectados com Deus. O que nos conecta a Deus é o seu Filho, Cristo Jesus. Amém. E essa conexão se dá através da cruz. Agora, a cruz não é só vertical. A cruz também é horizontal, porque à medida que eu estou conectada, ligada com Cristo, com Deus, através de Cristo Jesus, isso vai me conectar a todas as pessoas à minha volta. Amém. Pensa aí um pouquinho, irmãos. Eu quero investir esse tempo que nos resta falando da conexão horizontal, da cruz horizontal. Se nós estamos conectados verticalmente, na cruz vertical que nos conecta a Deus, isso vai nos conectar a pessoas. Verdade. Isso vai refletir na nossa conexão com todas as pessoas. Olha que coisa engraçada, o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Quando a gente tinha tempo para abraçar, para beijar, para estar perto, para estar reunido, a gente não fazia isso, muitas vezes. E agora que nós não podemos, agora nós viramos a nossa murmuração, porque é verdade. Ai, porque eu queria tanto falar com tal pessoa e eu não posso. Queria tanto me reunir, estar perto, quando eu não posso. Eu tive pensando em tudo isso nesse tempo, amados. Pensando na cruz horizontal que nos conecta às pessoas. Quantos de nós, amados, tínhamos a oportunidade de estarmos reunidos como comunidade de fé? E nós, por decisão, hoje eu não vou. Hoje eu não vou no culto. No nosso culto corporativo, no nosso culto coletivo. Hoje eu não vou lá me reunir com os meus irmãos para cultuar a Deus. E hoje a gente só pode se reunir por aqui. Pensa aí como era bom, amados. A gente chegava no culto e dava um abraço e um beijo e olhava no olho e perguntava, tá tudo bem? Não é verdade? Hoje o nosso oi, tá tudo bem? É via internet. Quando nós nos lembramos ou nos posicionamos, em mandar uma mensagem para falar, tá tudo bem com você? Olha, eu passei aqui só para dizer que eu me lembrei de você. Porque o estar conectado com Deus através da cruz nos conecta aos outros, nos conecta a pessoas. Como é que está a sua conexão com as pessoas?
para você pensar, é para mim, para nós refletirmos nesta noite. Como é que está a nossa conexão com as pessoas? E isso não tem só a ver, amados, com a nossa família da fé. Né? Hoje nós não podemos nos reunir como família. Mas você falou com a sua família hoje? Você mandou um recadinho? Eu sou casada, minha mãe mora aqui embaixo. Mas eu falei com ela hoje. Terminei de fazer o meu almoço aqui e mandei para ela lá embaixo. Dei um grito, chamei ela, falei, mãe, acabei de fritar um peixinho aqui, ele tá quentinho, come aí quentinho a senhora. Né? Nós não estamos nos reunindo. Né? Ela não veio aqui, como os irmãos já sabem, por causa porque não pode subir escada, mas eu posso descer lá. Né? Então, como é que tá? Você falou com o seu familiar hoje? Você falou com o seu irmão? Você que tem irmão, você que tem irmã, você mandou um recado para ele? Olha, hoje a gente podia estar reunido junto, mas a gente não tá. Mas eu me lembrei, eu senti falta desse tempo precioso. Você mandou uma mensagem para o seu irmão na fé? Hoje. Desejando para ele um bom dia. Lembrando para ele que hoje, no feriado da paixão de Cristo, o nosso Cristo foi crucificado, mas ele não está mais, ele está vivo. Você mandou essa palavra de vida para o teu irmão. Porque estarmos conectados com Cristo de maneira vertical nos conecta de maneira horizontal. Sabe, amados, nós precisamos cruzar tudo que nós estamos conhecendo e entendendo do Senhor para a prática de tudo isso. Nós precisamos praticar estas verdades. Né? E mesmo quando ministramos tudo isso, isso não significa, amados, que nós já estamos plenos em tudo isso. Todos nós estamos em meio ao processo. Agora, o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Nos posicionar em meio a esse processo. Amém. Nós precisamos nos posicionar em meio a esse processo. E temos que tirar do nosso meio todo espírito de acusação. Porque o Senhor Jesus não nos acusou na cruz do Calvário, Ele nos perdoou. Lá na cruz, quando todo mundo estava gritando, crucifica-o, quando todo mundo zombou dele, Ele amou. É isso que nós precisamos fazer. Amém. Na nossa boca, na nossa vida, não pode haver palavras de acusação, mas precisa haver palavras de reconciliação. A palavra diz assim, que Ele nos chamou ao ministério da reconciliação. Amém. Que reconciliação é essa? Reconciliar todo homem e toda mulher com Cristo Jesus. E o estarmos reconciliadas com Cristo e em Cristo nos faz nos reconciliar uns com os outros. Aleluia. Então que você possa nesta noite pensar na obra da cruz, pensar no processo da cruz e no que a cruz representa como vida para você. Assim como eu passei o dia refletindo no que essa verdade representa para mim. Né? E que a nossa oração hoje seja, Senhor, eu decido tomar a minha cruz. Eu decido, Senhor, negar a mim mesmo. Eu decido, Senhor, me submeter, tomar a minha cruz e te seguir todos os dias da minha vida. Amém, amados? Amém. Então eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que nós possamos verdadeiramente viver dentro dessa realidade. Que a cruz, quando nós pensarmos na cruz a partir de hoje, que nós não venhamos mais a pensar só no dia
da Sexta-feira Santa, no dia da Paixão. Mas pensarmos na cruz como nosso processo diário. Do que? De morte e sepultamento do velho homem. Para quê? Para que haja vida. Vida de Deus em nós. Aleluia. Amém? Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Para que a nossa vida seja tragada pela vida dele. Amém? Para que cada um de nós possamos tomar a nossa cruz. Para que cada um de nós possamos passar por esse processo da obra da cruz. Que é crucificação, morte, sepultamento, ressurreição, glorificação e ascensão. Verdade, Senhor. Amém, amados? Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta noite, Senhor. Nós entendemos, Senhor, a obra da cruz, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, à cruz todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionar, a irmos para a cruz todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Pai, posicionamento ou condições. Na verdade, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Nos ajude a nos posicionar dentro desta verdade todos os dias, que é de tomar a nossa cruz, Senhor. Negar a nós mesmos e seguir. Pai, em nome de Jesus, que a tua vida, que é Cristo em nós, cresça todos os dias. Para que então nós sejamos diminuídos, Senhor. Aleluia. A cada dia que a vida de Cristo traga a nossa vida, Senhor. De maneira que nós não sejamos mais governados, Senhor, por nós mesmos, mas que sejamos governados pelo Senhor, Pai. Amém. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor, Pai, que já está liberada, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos, sobre todos os filhos da comunidade Abba Pai, sobre todos os irmãos que estão reunidos aqui conosco via online, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que nós, Senhor, já passamos, Senhor eterno, da morte para a vida. Amém. Porque temos a sua vida, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos inseriu na tua família, porque nós fomos adotados e nos tornamos filhos do Senhor, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor passou pela cruz, Senhor. E a tua passagem pela cruz, Senhor, nos posicionou como filhos, Senhor. E esta é a nossa condição e o nosso lugar hoje, Pai. De filhos teus, amados do Senhor. Aleluia. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Que, como diz a canção, nós não somos mais escravos, Senhor. Porque o Pai das luzes, pela cruz, nos libertou. Amém, amados? Amém? Eu quero desejar que você tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Mas antes da gente terminar, eu tenho um recado. Amados, neste domingo de Páscoa, nós vamos ter a ceia do Senhor. Então eu quero te inspirar no Espírito a preparar uma ceia aí com a tua família. Preparar o pão e o suco, porque nós vamos cear juntos no domingo. Nós vamos passar o dia de Páscoa declarando que Cristo é o nosso alimento. Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a nossa comida, de quem nos alimentamos, que nos dá todos os nutrientes para que possamos ter uma vida saudável. Nós também vamos declarar que bebemos do cálice. Nós vamos declarar que Cristo é a nossa alegria. Que a nossa alegria não é uma condição da alma, que a nossa alegria é uma condição da vida do Cristo em nós, independente das circunstâncias. Amém? Então você reúna a sua família no domingo. Nós vamos participar da ceia. E eu quero te desafiar a tirar uma foto da sua ceia, da ceia que você vai preparar aí com a sua família. Amém. E mandar no nosso grupo da igreja, para que todos nós possamos compartilhar uns com os outros da ceia do Senhor. Amém?
Não, dessa vez nós não vamos passar juntos, mas a foto vai ser uma maneira de dizer que nas nossas casas nós estamos no mesmo espírito, alinhados, no mesmo propósito, amém? De celebrar a Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que vive em cada um de nós, amém? Então reúna aí a sua família no domingo, nós vamos celebrar ao nosso Deus, nós vamos celebrar a nossa passagem. Páscoa significa passagem de morte para a vida, e é isso que nós vamos celebrar, que nós já passamos da morte para a vida, amém, amados? Amém? Esse é o meu recado, que você se reúna aí com a sua família, para que junto nós possamos celebrar a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor, amém? Amém. Quero deixar um beijo, um abraço a cada um dos amados. Saudade de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor é que tem nos reunido nas nossas casas. Mas esse tempo vai passar e nós vamos nos reunir novamente. Amém? Agora, enquanto isso, nós nos reunimos por aqui. Então eu quero declarar que o amor de Deus, Aleluia. a graça que é o próprio Cristo e a comunhão do Espírito seja com você e com a sua família todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe, boa noite, paz do Senhor, tchau, amo vocês em Cristo Jesus, beijo, beijo, até mais.